eu falando um pouco de mim, assim, entrando no assunto, eu realmente eu não tinha noção o que era dinheiro mesmo, assim, sabe? Porque a gente ganha dinheiro, a gente não tem noção. Eu não pensava muito no futuro, sabe? Tipo, no momento ali, eu achava que a carreira não ia acabar, o dinheiro não ia acabar, que não precisava ter planejamento, né? Conseguia viver com o dinheiro que eu tinha. Então, assim, é, o quanto é importante você ter um acompanhamento financeiro, ter noção do que você gasta, do que você compra, do que você guarda, entendeu? Você acha que isso é muito importante, que eu não tinha noção nenhuma. Fui ter depois que eu conheci o Gabriel também, assim, que me ajudou bastante nesse sentido. Fez eu enxergar o quanto é importante você ter um planejamento. Se você comprar um carro, você tem que se planejar. Se você, não é questão de você ter dinheiro, você tem que saber planejar o que você tem que comprar. Então, assim, eu vivia meio que o gastador, no caso, assim, sem pensar no futuro, né? Assim, hoje eu me sinto até mais aliviado, ter conhecimento do que eu gasto, do que eu deixo de gastar, se eu preciso, do que eu não preciso. Então, assim, isso é muito importante devido até essa inteligência financeira, né? Não cheguei a um topo, assim, mas... Na verdade, até assim... O Alan é teu case de sucesso, né? Dois, com certeza. Mas, até aproveitando esse gancho, o melhor perfil, na verdade, o primeiro perfil nem é o poupador, é o financista, né? Que é o cara que não é o pão duro, ele é inteligente. É o cara que tem informações e que ele gasta com qualidade. Né, que ele não é aquele cara que, eu vou abrir mão disso aqui para guardar dinheiro. Não, eu quero aproveitar a vida, eu gosto de coisa boa, porém, eu não jogo nenhum dinheiro no ralo. Ele não corre errado, né, Alan? Exatamente. Futebol, né? Hoje você consegue entender, olhando para trás, que era um comportamento emocionalmente distorcido ou era somente falta de esclarecimento? Não, emocional total. Tentava suprir algum momento ali de sentimentos, de você ter uma coisa que você sempre sonhou ter e você quer ter aquele momento, de repente uma coisa que nem era necessário, sabe? Mas você, cara, queria ter um carro tal, assim. Você só comprava pra suprir aquele sentimento de, eu posso comprar, mas não era um carro só nem que... Só sensação de comprar, né? Exatamente. A maioria das vezes era quando... Já tinha passado, já era um Fusca e falava, não... Exatamente. Tem que comprar pra poder... Isso aí. Eu vivi muito isso também, assim. E eu até vou tomar a liberdade de falar, já que ele já tá falando. Quando o Alan descobriu isso, né? Você perguntou se ele, né, descobriu e teve essa consciência. Ele ficou, assim, com a cabeça meio a mil, né? Sim. Porque eu até conversei bastante com a Dayana, né? Que imagino que vocês conheçam a Dayana, a esposa dele, e até sobre isso, né? Que o Alan ficou muito assim, meio que em estado de choque, um misto de culpa com arrependimento, né? Assim, caramba. Não que ele tivesse mal financeiramente, mas ele foi entendendo que ele poderia estar muito melhor e o porquê que ele poderia estar muito melhor, né? Assim, foi vendo e por isso foi batendo a culpa, aquela coisa de caramba, agora não dá mais tempo. Não, calma. E quando ele começou a entender como as coisas funcionavam e até pegou o gosto, né? Hoje em dia é um cara totalmente instruído nessa área, a gente até trabalha junto, ele vai lá para o escritório, passa o dia lá, aprende, eu aprendo com ele e isso é muito legal, muito saudável, mas no início, né, quando veio o baque, foi bem difícil para você, né? Com certeza. Eu acho que a maioria deve passar por isso, né? Eu acho que deve ter esse... Que, assim, acho a questão de... O jogo de futebol tem muito assim, um ganha muito, outro ganha pouco, ganha médio. Então, assim, se você tiver uma instrução boa financeira, você consegue manter uma vida saudável, tranquila, né? Porque as pessoas... Eu particularmente sempre pensava, cara, preciso me mudar, eu preciso ter uma casa gigante. Eu acho que não, acho que você precisa estar confortável para sua família, sabe? Muitos pensam em ter o melhor carro, aí eu já tenho uma outra questão que eu também trabalho e entendo, até onde excesso de planejamento e poupança, até onde mentalidade de escassez. Porque assim, na minha compreensão, daquilo que eu venho estudando, o fato de você querer ter uma casa, ela é totalmente pertinente, totalmente possível, porque a gente tem acesso a recursos infinitos, a gente é filho do cara que é dono de tudo. Exatamente. A gente só é mordomo e só acessa e pega emprestado nessa vida. Então, até que ponto entender que a pessoa está com uma mentalidade de escassez, até que ponto ela está tendo falta de planejamento, como ajustar
esse caminho. Como equilibrar, né? Esse equilíbrio tem alguma pergunta difícil. Que você se faça e falar assim, pô, será que eu tô escasso? Será que... É uma linha muito tênue, né? Isso aí porque ninguém pode ser desenfreado, mas também não é saudável a gente vê pessoas riquíssimas que têm uma mentalidade pobre, né? Um espírito pobre, uma coisa que o cara nem atrai coisa boa, nem atrai riqueza, né? Então, eu acho que o equilíbrio em tudo na vida, na verdade, é o ideal, né? O ideal não é você abrir mão de tudo para guardar dinheiro só pensando no futuro e deixar de viver o presente, mas também não é você deixar de viver o presente, você só pensar em viver o presente esquecendo que muito provavelmente você vai estar vivo no futuro, né? Então, é mais certo dizer que o poupar tem a ver com escassez e o multiplicar seria a mentalidade indicada? Com certeza. Porque quando você guarda dinheiro, você está guardando pensando que aquele recurso pode acabar. Em vez de você de guardar e falar assim, não, vamos ver de que forma multiplicar, de que forma investir. Seria mais ou menos esse o caminho? Com certeza. Porque assim, para o sucesso financeiro, né, para você ter uma situação ótima das suas finanças, digamos assim, você tem 3 fatores, que é você fazer dinheiro, você precisa fazer dinheiro. Sim. Você gastar bem, né, saber o que é certo, o que é errado, não jogar dinheiro fora, gastar com qualidade, não gastar pouco, né, e saber investir se você faz dinheiro. Muita gente fala ganhar dinheiro. Eu detesto falar ganhar dinheiro, porque ganhar é uma conotação passiva, né? Sim. E quando você fala fazer dinheiro, é uma conotação ativa. Você tem que buscar realmente... Produzir. Produzir, exatamente. Então, quando você traz isso para a realidade de cada um, muitas pessoas às vezes estão falhando em algum desses processos e o contexto todo é comprometido, né? Às vezes ganha muito, faz muito dinheiro, mas gasta tudo porque não tem aquele controle, é o perfil gastador, só pensa no hoje, etc. Ele não vai conseguir investir, né? E aí o futuro dele vai depender do que acontecer daqui para frente. Pegando esse gancho que o Thiago falou, de poupar e multiplicar, isso é cultura nossa ou outros lugares também assim? Por exemplo, fala dos Estados Unidos. Um jovem, ele pensa em poupar ou ele pensa em multiplicar? Pensa em multiplicar e pensa em gastar muito, né? É consumista. Assim, muito consumista, até pela realidade de crédito em cada país faz muita diferença, né? Pela realidade de juros, enfim, são muitos fatores que vão moldando a cultura da sociedade em relação a isso, né? Mas no Brasil, as duas coisas são comprometidas, né? As pessoas tanto têm aquela cultura de que o governo tem que prover as coisas, embora seja então, foi por isso pobre, até que eu fiz a pergunta. Né? Que o ideal é você fazer um concurso público e ter estabilidade, né? Sendo que estabilidade é muito relativo, né? Estabilidade não existe. Diz a Venezuela está com um Flávio Augusto público lá que está ganhando $2, eu acho. O quê? Os funcionários públicos da Venezuela hoje estão ganhando $2. São 40% da população. E outra coisa muito o país importante, tá quebrado. até foi legal você dar esse exemplo da Venezuela pelo seguinte: um poupador na Venezuela hoje está pobre depois de ter juntado dinheiro durante 50 anos. Porque a inflação acabou com o dinheiro dele, né? Não adiantou nada ele ter feito esse esforço ao longo da vida inteira. Era melhor ele ter gasto dinheiro e vivido melhor. O segundo que tem segurança que é o funcionário público também se arrebentou lá. Exatamente. Agora mesmo na Ucrânia, o pessoal que está lá na guerra, que tinha dinheiro guardado e tal, e aí agora? Sim. E a Venezuela, falando da Venezuela, 40% da população é funcionário público. Sim. Não produz nada. Não, 40% eu acho. Não produz nada. Na verdade, é um país que nem é referência, né, pra gente comparar nada, né? Mas assim, é interessante por causa dessa questão da inflação que eu quis colocar, né? Porque se você faz tudo direitinho, mas falha em alguma coisa, que é a questão do perfil desligado, que não está ligado no... Meu dinheiro está rendendo acima da inflação. Render X não quer dizer que você ganhou, que você teve ganho real. Né? No ano passado a gente teve uma inflação de 10%. E a gente teve um CDI médio, né? Uma taxa de juros média no ano em torno de 4,5%, 5%. Então você perdeu, né? Se você teve um investimento conservador, um bom investimento conservador, perdeu 5% em poder de compra.
Né? Que é a diferença de um para o outro. Né? É o ganho real e o ganho nominal, né? Então, é o faturamento e o lucro. Exatamente. Então é exatamente isso. Então é muito importante você ter esses conceitos e estar sempre amparado, né? Ou pelo seu conhecimento ou por alguém que possa te dar esse tipo de suporte. Eu usei o exemplo da Venezuela mais para validar essa questão da estabilidade. Estabilidade. Você pensa que é estável, mas nada na vida é estável. Sim. A Terra está em movimento constante, e velocidade E para quem não sabe... É mais estável você aprender a fazer alguma coisa. Quem sabe fazer alguma coisa e aquilo tem valor para as pessoas, você tem muito mais estabilidade como funcionário público, na minha opinião. É o multiplicar, né? Exatamente. Não deixa de ser um multiplicar. E para quem não sabe, o Thiago dando esse exemplo da Venezuela, sei lá, 10 anos não, mas há 15 anos atrás, 20 anos atrás, a Venezuela era como os Estados Unidos. Todo mundo queria ir. Todo mundo queria imigrar, muita gente queria conhecer a Venezuela. Era um perfil de exemplo, pô. Era um país exemplo. Altíssimo, né? E hoje, a situação que está.